Uma das perguntas que eu mais venho recebendo é sobre MXRF, se ele está ou não barato com esse valor aí abaixo dos R$10. E por muito tempo ele não esteve nesses patamares, né? A gente teve uma queda ali bem rápido na época da questão da tributação de dividendos, logo subiu e agora caiu com essa questão da taxação. Essa queda, em geral, de todos os fundos imobiliários não é um problema com o MXRF. Eu explico vários vídeos aqui no canal, mas dê uma olhada lá no último vídeo que eu falo do melhor setor de fundos imobiliários e eu explico lá bem objetivamente sobre essa queda, sobre essa questão da taxa de juros realmente fazer uma influência na questão do risco e retorno dos fundos imobiliários. Então, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, o valor pode estar acima aí dos R$10, no momento que eu estou gravando está em R$ 9,95, o que realmente é uma bela porta de entrada para muita gente. Mas a minha missão aqui é avaliar se esse fundo é uma melhor oportunidade sobre vários outros fundos que também caíram. É isso que a gente tem que analisar. Realmente, se você analisa ali a cotação, que está abaixo do valor patrimonial por cota, que é de R$10,06, ou seja, está ali 0,98, 0,99 do preço sobre valor patrimonial, realmente é interessante, é um fundo bem high grade, ele está fazendo toda uma reciclagem do portfólio e é sobre essa reciclagem e sobre as últimas compras em relação ao último relatório que eu quero trazer para vocês aqui e ver se eles estão aumentando ou não dividendos, qual o risco ou retorno sobre essa questão da taxa Selic aumentando nos próximos meses. Será que ele vai pagar mais? Será que ele vai cair mais ainda? Então eu vou tentar fazer uma projeção baseado nessas novas compras em relação a todo o portfólio. Então, já passando a principal mensagem desse vídeo, as últimas compras estão um pouco abaixo da própria média do fundo em relação à taxa de indexação de todos os seus CRIs. Então, por exemplo, vou colocar aqui as compras na tela. Destacado aqui em verde, vocês conseguem ver, por exemplo, IPCA mais 9%, IPCA mais 5,4%, 5,3%, 6,5% e 6,8%. São compras boas, já vou passar por uma aqui em específica, mas de qualquer jeito, aqui tá a questão da taxa média por indexador. Vocês verem que a IPCA, que é a principal porcentagem de todo o book de portfólio de CRIs, está em 7,98%. Então, tirando essa primeira aquisição aqui, que está R$42 milhões, com IPCA mais 9%, todos estão abaixo da média deles, o que, em relação ao risco-retorno, de novo, que é bem importante a gente analisar, está caindo essa questão da taxa média. Só que, obviamente, a gente não precisa analisar só o retorno, mas também a qualidade desses CRIs. Vou colocar aqui em destaque uma dessas compras que eu achei bem interessante, que é o que a gente precisa analisar. O Maxi Renda realmente já está sendo bem conhecido por questão de qualidade. Qualidade principalmente creditícia em relação a quem vai pagar. Aqui eu destaquei nada mais, nada menos do que Nestlé e Whirlpool, que são excelentes empresas com excelentes marcas e realmente podem pagar, por exemplo, aqui R$42 milhões lastreados em um CRI com IPCA mais 6,8%. É isso que muita gente precisa analisar sem entrar muito na questão técnica. Para quem não conhece essas empresas, Nestlé é mais famoso, mas olha aqui todas as empresas de Nestlé, a participação delas. Eu aqui contei rapidamente mais de 22 empresas que eu conheço aqui dessa imagem. Whirlpool também é bem famosa, para quem não conhece, é Consul, Brastemp, KitchenAid, entre outras. Então, em resumo, a gente tem uma qualidade bem grande de um fundo high grade que não promete pagar tanto, mas ele promete pagar e não ter tanta inadimplência em carteira. Só que a gente tem que pesar isso referente à taxa de Selic e o que vai realmente subir nos próximos meses, para a gente ver se o dividend yield vai ser aceitável para a gente ou não. Claro que cada um tem um aceitável, cada um ali tem um risco atrelado, uma porcentagem da sua carteira em MXRF. A minha ali está geralmente em torno de 1,5% a 2% da minha carteira em geral, em vários dos meus ativos. É esse o risco que eu aceito. Então, esse risco em relação ao retorno eu tenho que medir e é isso que você tem que responder para você mesmo dentro da sua estratégia. Mas eu vou compartilhar mais algumas informações aqui que eu espero ser útil para você.
Só avisando rapidamente, tem minutagem na descrição, você pode pular para algum assunto caso você queira, porque esse vídeo está muito completo. Eu fiz um comparativo de vários outros fundos imobiliários, falei de economia, falei de como que o MXRF11 realmente entra receita e como o risco pode estar atrelado a isso, a retorno. Então tem muita coisa esse vídeo, tem muita informação, então pode usar a minutagem, realmente pode navegar para o vídeo que vocês vão conseguir pegar o que vocês querem, ou obviamente ver tudo, porque realmente tem muita coisa bem mastigada para vocês. Vou começar então comparando com vários outros fundos imobiliários. Então primeiro sobre a métrica preço sobre valor patrimonial, que muita gente já conhece, muita gente usa como uma métrica base de valuation, tá? Isso aqui é só uma base. Em fundos de papel isso é mais relevante que fundos de tijolo, mas de qualquer jeito não é a única métrica que você tem que analisar. De qualquer jeito, vou colocar aqui na esquerda, vocês podem ver que MXRF11 está um dos mais descontados dentre todas essas opções. Eu não coloquei nessas opções aqui HCTR, Habitat, são fundos mais high yield, não tem tanto a ver com a estratégia do MXRF11, mas tem vários desses outros fundos imobiliários, até menos conhecidos, que tem conteúdo aqui no canal, que são middle risk para low risk, que tem realmente essa qualidade creditícia um pouco maior e que tem um risco mais pulverizado. O MXRF, se eu não me engano, já tem mais 73 CRIs em portfólio, isso aumentando com as emissões. Só que, ao contrário do que tinha acontecido nos últimos 12 meses, o fundo vem passando por um momento diferente, que ele não vai conseguir lançar uma emissão ali com valor patrimonial de R$10,06 mais o custo da emissão e simplesmente captar 200, 300, 500 milhões de reais. Então esse é um momento que você precisa analisar. A maioria desses fundos são assim, talvez não o IRDM, que consegue lançar uma emissão e captar mais ainda. Então a quantidade de crise é muito importante para você analisar esse rastro pulverizado, e essa questão da emissão está um pouco travado nesse momento e pode continuar assim por um bom tempo, é uma coisa que ninguém está falando. Se um fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, e geralmente esses fundos tentam não lançar uma emissão abaixo do valor patrimonial para não diluir o cotista, fazendo todas essas variáveis e pensando nisso tudo, a gente tem um período que o MXRF11 talvez não vai crescer por emissões, a não ser que ele force a barra um pouco, que também não é bom. Então, entendendo isso, a gente precisa levar isso em consideração. Agora, em relação ao dividendo, esses mesmos fundos, vou comparar aqui o dividend yield e o retorno. Vocês conseguem ver aí que tem alguns fundos com destaque de 12%, 13% e outros pagando 8%, e de novo, são fundos high grade, middle risk ali, até parecidos. Então, assim, você precisa analisar isso no seu retorno e mesclar. Eu gosto de ter vários fundos de papel na minha carteira para realmente ter essa pulverização de riscos em um fundo de papel que é um pouco mais arriscado. Agora, com a taxa Selic aumentando, com uma projeção talvez até de 8,5% ou 9% no final do ano, para início do ano que vem, realmente a inflação está muito complicada, a gente tem uma questão que a gente precisa ter um retorno talvez ali de 10%, 11%. Só que o que muita gente não entende é que MXRF ali, entre outros fundos de papel, né, tem uma indexação de inflação que já protege naturalmente o cotista. Então isso é muito importante. Então eu acredito que a MXRF vai conseguir pagar ali 10, 11%. Só que MXRF11 tem uma coisa que pouca gente fala também, que muitos dos seus resultados são atrelados a permutas financeiras. Vou colocar aqui uma print na tela. Eu gosto muito dessa parte do relatório do MXRF11, que eles botam ali a porcentagem do resultado, o que você consegue ver visualmente ali em termos de permutas financeiras, o book de geração de renda com os CRIs. Então isso é muito legal, e ele só vem entregando esses resultados realmente por causa dessas permutas financeiras. Então ele tem que continuar ativo para continuar entregando isso, e isso também é uma questão que muita gente fica com o pé atrás com o MXRF11, comparado, por exemplo, com o IRDM11, que faz uma gestão super ativa entre seus 30%, 35% de fundos imobiliários e o seu book de CRIs, e que um book de CRIs que já está passando ali de 100 CRIs. Então realmente é bem interessante a gente comparar essas questões de vários fundos imobiliários.
E para finalizar essa questão de comparação que eu acho bem legal, aquele quadro que eu coloquei mais no início do vídeo em relação à taxa de indexação média por IPCA, por IGPM, por CDI do MXRF11, vamos comparar com outros fundos que eu coloquei aqui. Não todos, senão vai ficar muito extenso, mas é bem legal a gente fazer essa dinâmica. Então o primeiro que eu vou colocar na tela aqui é o REC-R11. Ele tem, por exemplo, uma taxa de juros média por aquisição do IGPM 8,87%, IPCA 7,97% e CDI lá embaixo 5,13%. Eu vou concentrar nesses três, né, que são os principais, mas vocês podem ir parando o vídeo para analisar. Outro exemplo é MCCI 11, ele tem inflação mais 6,6% e CDI mais 4,2%. Vocês conseguem ver a comparação dos dois aí lado a lado. Mais um exemplo aqui, HGCR, que talvez é um dos menos arriscados, porque realmente é uma gestão um pouco mais, um pouco menos ousada, né? Eles realmente são um pouco mais conservadores em seu book. Eles têm aqui IPCA mais 7,3%, CDI mais 2,9%, bem interessante isso aqui, e GPM, que é um pouco aqui na carteira deles, é mais 8,4%, mas isso aqui é 1,2% só do book deles. Então, fazendo essa comparação com o MXRF, todos esses fundos, vocês conseguem ver e comparar e tomar decisões. E por fim, eu vou colocar aqui do IRDM11, que tem um perfil um pouco diferente, como eu falei, 35% do portfólio do IRDM é difícil e eles têm uma gestão super ativa nisso, mas também como base comparativa para vocês podem analisar aí em relação a essa questão de indexação, mais uma taxa que realmente é o que entra para o fundo. Outra coisa que pouca gente está falando é da evolução do caixa do MXRF11 ao longo dos últimos meses. Então o fundo teve uma emissão ali com data base em março desse ano, que foi uma emissão bem rápida, teve liberação do lockup alguns meses depois, só que de qualquer jeito esse caixa ele não foi alocado tão rapidamente conforme a gente consegue ver em RDM, REC-R11. É bem interessante a gente fazer essa comparação. Eu não vou entrar em todos os detalhes lá, porque o foco aqui é MXRF, só que eu vou colocar aqui uma imagem que vocês podem ver a evolução do caixa nos últimos meses, com uma print de cada um dos relatórios que eu abri para vocês, que vocês conseguem ver que tá um pouco lento, de novo tem a qualidade creditícia, mas esse caixa, para mim, é significativo em um fundo de papel que poderia já ter sido um pouco melhor alocado, um pouco mais rápido alocado, melhor dizendo, e aí realmente acelerando algumas coisas, acelerando, por exemplo, o crescimento do fundo que outros fundos fazem. Então, com esse panorama geral, vale ou não a pena investir em MXRF11 agora? Eu acho um excelente fundo high grade que tem um risco muito menor que outros. Só que fazendo uma comparação com vários dos fundos que eu citei aqui, em termos de alocação rápida ou não que eu acabei de falar, em questão realmente de risco ou retorno visando um aumento da taxa Selic e do que o MXRF11 pode performar ou não, baseado em seus riscos, que eu também citei ali em termos de permutas financeiras e só o seu book de CRI, que é uma coisa mais estável. Então, levando tudo isso em consideração, eu não estou investindo em MXRF11 agora. Eu tenho um preço-alvo ali de entrar, se baixar para 9,70, 9,75, talvez abre mais ainda como oportunidade, mas para mim outros estão como uma oportunidade muito mais significativa do que o MXRF11 nesse momento. Mas, de novo, se você quer abaixar um pouco seu preço médio, que não é uma coisa que deve ser sua estratégia primária, mas é uma coisa relevante, talvez faça sentido você baixar um pouco agora, comprar agora, mas esteja ciente que pode cair um pouquinho mais MXRF baseado realmente em todo esse panorama de economia. É um pouco complexo, tem muitas variáveis que eu estou falando aqui. Se você tiver qualquer dúvida, eu vou tentar te ajudar, só colocar nos comentários aqui desse vídeo que eu geralmente respondo todos, às vezes demora um dia, mas eu tento ajudar todo mundo. São muitas variáveis, eu também quero escutar a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma moral lá, se inscreva no canal, curta esse vídeo e um grande abraço, até a próxima.